Olá, que tal, Jorge? Como estás? Mudei hoje. Eu não entendo nada. Eu tô falando com você. Ralar Madrid. Tá certo? Ou não? Eu tô falando só do Real Madrid. Só do Real Madrid. Ah, Quando você meu fala assim, é Deus só do do Real céu. Madrid. Se fosse Não com o foi Atlético de Madrid, eu teria que falar o quê? Colchoneiros. São os colchoneiros, mas eu não sei como você Não, fala. mas Bom, uma saudação. A gente não sabe, né? Nós temos quem pode nos explicar melhor. Exatamente. Né? Mas a sua abertura foi bonita. Gostou? Você faz de novo. Olá, Jorge, que tal? Como estás? Nossa, cara, eu nunca vou conseguir responder da maneira como você abriu. Muito bem, é só falar bien. Exato. Mônica Esperidião Hassenclever? É assim que a gente está usando o seu nome? É. Eu nunca lembro, Mônica. O Hassenclever vem Vem do marido. do marido. Vem da Alemanha. Vem da Alemanha. Hassenclever. Mônica Esperidião Esperidião é vem o que daqui. você sempre usou, É, profissionalmente falando. profissionalmente falando, exato. Finalmente, hein, Mônica? Nossa, você aqui no estamos aqui Maquinistas. presencial. Mônica aproveitando Presencial, né? os últimos dias de férias dela aqui no Brasil, né? Diretora de marketing do World Football Summit, é isso? Não, falei besteira. Não, né? Falei falou besteira. um pouquinho de Óbvio. besteira. Não, mas essa Eu, abertura é vou- clássica. eu consegui errar a prefeita de Saquarema, eu chamei de presidente. Enfim, eu erro todos os Faz cargos parte. não possíveis e tem imaginários. problema, então tudo bem. É. Não, na Conte-nos. verdade, hoje eu sou a pessoa responsável por todos os assuntos relacionados à mulher no futebol, dentro da plataforma do World Football Summit. Seja o futebol feminino, Ah, ou é seja, as verdade, a mulheres gente que tinha conversado trabalham, disso, isso, que trabalham femininas, no futebol. Isso. Exato, fora do Tem campo. razão. Caramba, hein? A responsa. E por isso ela tá aqui também, um dos outros motivos também. Porque a Mônica, a gente se conheceu o quê? 2009, né? Que você fez o curso 2008. Oito. É. A Embi Morumbi, fez a pós-graduação quando tinha ainda, na Embi Morumbi. Foi minha Quando aluna. tinha ainda, não. Quando foi a primeira turma. Primeira turma, Nós fomos o primeiro projeto piloto. Mônica ainda trabalhava na Vivo naquela época, não trabalhava com esporte. Aí depois migrou, logo na época ainda do curso, né? Você migrou para a área de esporte. E desde então, colunista nossa durante um Sim, tempo. durante né? um Ainda bom precisamos tempo. conseguir que ela tenha menos trabalho para poder colaborar conosco. Mas hoje, com um papel fundamental ali dentro do esporte, do futebol feminino, principalmente na Espanha, mas que rebate para o mundo inteiro. Prazer tê-la aqui, viu, Mônica? Obrigada. prazer. Obrigada. É muito bom. Estar presencial é outra história. Outra história, é verdade, que a gente fez uma Ler vocês todos os dias, são todos os dias, desde que eu... Não, antes não eram todos os dias. Quando passou de revista física para newsletter online? Você lembra? Em que ano você fez essa mudança? O site começou como site em 2005. Aí era em 2005, eu gosto que a Mônica já tá me entrevistando. Em 2005 a gente começou como site, exatamente 19 anos atrás, porque foi em abril de 2005, eu não tenho uma data exata, Tá. mas é abril de 2005, quando a gente anuncia a parceria com o UOL na época, e começa a fazer o site Máquina do Esporte, e eu ia nas agências de publicidade tentar convencer que deveria existir marketing digital. É muito louco, as agências de publicidade simplesmente não tinham nem... Elas tinham medo nessa época. E não existia. Eles falaram assim: não, a gente não tem um departamento que analisa a mídia digital. Não existe isso. Não existia. Era só a DM9 na época que tinha um departamento que era uma pessoa. E aí você não conseguia vender nada. Enfim, aí eu resolvi criar, em 2007, a revista Máquina do Esporte. Aí ela foi revista durante 3 anos, além do site. Era mensal? Tentava ser, o sonho inicial mensal, tentava ser bimestral. Ah, tá. Tentava ser porque a dificuldade de você conseguir dinheiro para imprimir, para fazer, não era tão simples. E a logística de distribuição, enfim, loucura. E aí depois, em 2014, pré-Copa do Mundo, a revista foi até 2010, voltamos a acessar o site. Em 2014 veio a luzinha ali e falei assim, eu quero uma newsletter em PDF. Era praticamente uma revista eletrônica. Assim. Uma newsletter em PDF chegando todo dia de manhã, 7 horas da manhã, até 7 horas da manhã no e-mail das pessoas. É a melhor coisa. Aí o meu programador falou, você ficou louco, ninguém abre newsletter, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém vê. Eu falei, faz. Não, mas falei, eu vou achar um patrocínio e a gente vai fazer. E aí a gente achou um patrocínio da Coca-Cola, pré-Copa do Mundo, 2014. E aí eu falei, pronto, agora eu tenho uma justificativa para fazer. Não é só trabalho, ele tá trazendo receita. E aí a gente destruiu a partir da newsletter, porque era uma coisa que ninguém fazia na época. A gente foi um dos precursores de newsletter hoje, enfim. Não, e é um fenômeno, mas aí desde tipo então a gente acordar de manhã e ler o jornal? Sim. Assim, eu acordo de manhã, lá agora, como eu tô você tá com 4, três, agora 4 horas, 5. De 5 ontem horas à pra frente. hoje virou 5 horas.
Eu tô agora, 5 horas na frente, eu leio um que tem lá também, que chama Palco 23. O Palco 23, você não tem o To Playbook? O To Playbook não, porque tem que assinar e pagar e eu não tô podendo. Ah, Bastidores? A empresa Não, é tem, a empresa importante. tem, a empresa O To Playbook tem, é e muito aí a bom. empresa compartilha com os demais funcionários. Então não vou pagar, entendeu? Famoso Exato, collab. exato. Eu leio, tipo, o que tá no site também deles, entendeu? Ah. E o Palco eu leio todos os dias de manhã no metrô, como eu tava te contando, né? Que eu vou de metrô pro trabalho. Sentadinha, né? Sentadinha, tranquila. E quando dá o horário daqui que sai a máquina, que é mais ou menos quase meia hora do almoço por lá, aí eu abro e leio também a máquina. Muito bem. E assim, para mim, é religioso. Porque senão eu chego num lugar e eu não tenho a informação do que tá acontecendo. Ah, que bacana. E eu sou um pouco louca dos dados, assim, sabe? Então eu preciso ter a informação. E aí, a gente, dentro do World Football Summit, a gente tem um canal dentro do nosso Messenger interno, que é News of the Week. Então todo mundo compartilha o que tá vendo, que pode ser interessante pra gente contactar, pra trazer pro evento, tendências que estão acontecendo, fofocas do mundo do futebol. E a máquina tudo circulando mais. ali. E a máquina, eu mando Ó. tudo, eu mando, tô nem aí. Falo, gente, ó, eu faço um resumo em espanhol, porque senão ninguém vai entender. Eu sou a única brasileira que trabalha lá hoje. E aí eu mando, falo, ó, tá acontecendo isso aqui, vou entrar em contato com fulano. E aí você me alimenta de novos business. Bom, vamos falar de negócio aqui. Mônica, e aí? Você acha que a versão em espanhol da máquina do boletim vai dar bem lá? Eu acho que é uma boa, hein? Ó, a gente pode fazer voltar a Mônica Coluna em Spanish. Não, mas a gente pode pensar nisso daqui. Interessante. Bom saber. Eu viu? adoro. Maquinista Vai já sai ideia anotando, aqui. vai anotando. Já tá aqui, né? Já anotou, né? Já anotou Já o anotei, site. pronto, beleza. Insight aqui, falar depois com a Mônica sobre versão em espanhol, máquina del deporte. Máquina del deporte. Agora, vamos lá, vamos voltar. Vamos parar de falar da gente. Vamos falar da Mônica. Você que é A entrevistada. gente tá falando do mercado. Isso, tá bom. Nossa, agora Tá bom. ela Como a foi cirúrgica, hein? evolução, Então, como as coisas Isso. evoluíram. Aí vamos lá, vamos aproveitar. A gente falou do Palco 23, eu falei do To Playbook, que é o Mark que era do Palco 23, foi pro To do Playbook, que mostra também que na Espanha, assim como lá atrás, quando eu conheci o pessoal do não era do Sport, do Sports Pro Media e tudo mais, fiz reunião com a galera lá em Londres e tal, são ainda mercados incipientes, né? Eles estão em desenvolvimento. Quão à frente a Espanha tá da gente? Depende do assunto. Qualidade de conteúdo em marketing esportivo, a gente sabe que a gente tá na frente. Brincadeira, vai. Na verdade, lá, eles não focam em marketing esportivo. Tanto no To Playbook como no Palco 23. Eles falam do business do esporte como um todo. Todo. Desde fitness. Então, assim, volta e meia, sai lá. Smart Fit, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, desde fitness, que aí eu passo um pouco batido, porque é um mercado que não mexo muito. Você não trabalha nele. Até ações de patrocínios, toda essa parte de marketing esportivo que é mais forte dentro do seu canal, entendeu? Sim. Então, assim, depende dos assuntos. Então, conteúdo, nesse sentido, eles são mais abrangentes, ou seja, vai para tudo. Então, você ali consegue se alimentar um pouco de tudo que tá acontecendo, que também é legal, porque você acaba vendo outras coisas em outras indústrias dentro do esporte, mas em outras modalidades, ou que nem fitness, por exemplo, e, de repente, ver alguns caminhos que podem ser tomados, exato, para dentro do futebol também. Agora, em termos de inovação, por exemplo, né? Aplicação de inovação para dentro de clubes e tal. Muito à frente. Assim, as discussões e as conversas são já que tipo de plataforma você está utilizando para scout do seu clube, que tipo de plataforma ou de métricas vocês estão usando para medir o engajamento do fã. Isso é muito forte, muito, muito forte. Futebol feminino também está muito adiantado. Primeiro álbum de liga feminina no mundo da Panini é o da Liga Profissional da Espanha, que existe só há 2 anos. É uma liga recém-criada, mas eles não fizeram eles não fizeram dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eles fizeram o primeiro da Espanha. E aí, óbvio, né, com a história da Espanha ter ganhado o último Mundial Feminino, ajuda muito mais, mas assim, é um reflexo realmente da profissionalização que está acontecendo no futebol feminino, que a gente está bem atrasado. Bem atrasado. A gente deu passos atrás aí com algumas mudanças que aconteceram aqui.
E lá, mesmo acontecendo o que aconteceu na final da Copa do Mundo... eu criei o troféu Luiz Rubiales de imbecilidade de dirigente Ai, esportivo. Tá? ótimo. Nossa, É o tem nome muitos do pra troféu. ti. É o nome do prêmio, troféu. vai no prêmio, vai no O prêmio. nome do troféu. Troféu Luiz Rubiales. Imbecilidades O que Marcos acontecem Braz no mordendo mundo. a virilha do entregador. Ele chegou perto. Não ganhou ainda, mas chegou perto. Mas é nesse Concorre, nível. menção honrosa ali. Mas são imbecilidades que vêm pro bem. Sim. Porque o cara escancarou na cara do mundo o que não é para ser feito. E como ele era dentro. E que as meninas da Espanha já tinham avisado antes que não estava legal. Só que ninguém ouve. Ninguém ouve. E aí ele foi lá e falou, olha, eu sou assim mesmo. Imbecil. Né, por assim dizer. Enfim, graças a Deus essas mudanças estão acontecendo. Ainda não da maneira que a gente gostaria. Porque ainda tem muito resquício de rubialistas, como eles falam lá. Virou termo rubialistas, literal. E ainda tem muito resquício. Então vai ter as eleições, a Assembleia em abril, agora, dia 24 de abril, se eu não me engano. E aí começa o processo de reeleição da presidência da federação. Só que eles invadiram, né, a federação há pouco tempo, a polícia, então estudando outros documentos e está incriminando, inclusive, quem eram os candidatos que vão agora para a Assembleia. Futebol, por isso que não é tão... Ou seja, é avançado, porém a corrupção ainda é, infelizmente, modus operandi do nosso setor. E aí a gente não consegue dar tantos passos à frente como a gente gostaria. A gente poderia ter dado muitos passos à frente, pensando nessa questão de igualdade de gênero, de promoção e desenvolvimento do futebol feminino, se isso não tivesse acontecido. Mas eu acho que agora, pelo menos literal o jargão que se criou, né, inclusive de campanha para apoiar a Jenny, do Se Acabou, está ajudando para que outros casos que aconteçam, as pessoas realmente se manifestem e não deixem mais que a coisa vá girando só porque esse tem mais poder do que você. Então, muita gente tem se pronunciado a respeito disso. Então, nesse sentido, por mais que a corrupção ainda é modus operandi, eu acho que a gente está evoluindo também, porque vamos pensar assim, um pouco CBF, né? O que aconteceu quando o Caboclo foi acusado, né, denunciado de assédio com a secretária, se eu não me engano. Ele só foi demitido, né? Não, acabou ali. Né? Tipo, preso. O outro solto porque pagou fiança. Então, assim, esse tipo de coisa ainda fica aqui, sabe? Puxa, por que não? Por que a gente não é evoluído nesse... Tá todo mundo olhando e falando, mas não, a cabeça ainda é muito conservadora e o que vale é o seu o dinheirão no bolso de poucos. Né? Então, nesse sentido, é triste. Que mais? Enfim, acho que nesses 3 pontos, assim, eu colocaria, né, inovação, realmente. Mas, por exemplo, ativações de marketing esportivo, eu acho aqui a gente muito mais criativo. Muito. Eu vejo coisas lá que a gente já fez faz 20 anos. Muito tempo. E quando eu fiz o master lá, em marketing esportivo para poder me meter no mercado. Né, uma via de falar, cara, quer saber, eu vou zerar meu cronômetro, vou voltar a estudar, mas para poder me relacionar com as pessoas. E eu tinha aulas que eles apresentavam uns cases, eu falava, ai, legal. Sabe assim, então eu olhava, a gente realmente, nesse caso, a gente é muito... Bom, e aí eu acho que publicitariamente falando, o Brasil é muito mais criativo. Né? E essa parte de marketing digital, quer queira ou quer não, eu acho que a gente também já está bem avançado, bem mais avançado do que lá. Pelo que eu vejo das ações que eu vou vendo, que um realiza aqui, outro realiza ali, né? Então, esse é o meu panorama em 5 minutos. Mas, por exemplo... Talvez, acho que eu falei, tudo bem. Mas, por exemplo, pegando aí por pilares, que você falou do futebol feminino, estar muito mais desenvolvido lá do que aqui. Com a sua experiência de Europa, de Espanha, o seu olhar internacional, se a gente pode dizer assim, quais seriam os pontos que nós precisaríamos trabalhar no Brasil para que a gente tivesse um avanço no futebol feminino? Eu acho que existem 3 coisas que deveriam ser feitas, não só no Brasil, mas em todos os lugares onde você, enfim, discute a questão de futebol feminino. E são 3 coisas que não é a Mônica que está dizendo, assim, né? A FIFA, em 2018, quando implementou esse plano de desenvolvimento do futebol feminino, colocou 3 objetivos. E esses 3 objetivos estão totalmente interligados. Um era aumentar o número de mulheres jogando futebol de maneira oficial.
Né? Então, a gente não está falando nem profissional, no sentido de ganhar salário, ter direitos de como se fosse CLT e tal. Não. Oficial, ou seja, minha filha, por exemplo, começou a jogar futsal faz 2 meses lá e ela já tem uma ficha na federação. Ou seja, ela joga uma liga oficial pela federação. Então, ela já está nessa lista do aumentar o número de mulheres e meninas jogando futebol de maneira oficial. Isso é uma coisa que aqui não acontece. Né? Não acontece. Né? Enfim, as crianças que jogam futebol aqui, jogam no clube, em escolinha por um bom tempo, até virar federado, sei lá, com 15 anos, alguma coisa assim. Agora, minha filha tem 11 anos. E ela já tem uma ficha federativa. Então, você já consegue acompanhar se essa criança vai virar, né, um atleta profissional ou não, e você vai acompanhando tudo isso. Então, isso é um objetivo da FIFA, aumentar essa base de mulheres jogando oficialmente. O segundo é melhorar esse produto, promocionar o bom produto que o futebol feminino é. Então, exemplos, Copa de 2019 na França, que bateu recordes e recordes de vários números, de diferentes dados, KPIs que você poderia medir. Em 2023 foi ainda mais arrebatador. Então, um produto interessante de cara a empresas virem patrocinar. Então, se você for parar para pensar, até 2019, que marcas que patrocinam a seleção brasileira ou que patrocinavam a seleção brasileira tinham feito alguma ativação com a seleção brasileira de futebol feminino? Nenhuma. Para falar que nenhuma, a Vivo, quando eu estava lá, a gente fez um pouquinho de conteúdo digital. Mas foi o que a gente conseguiu fazer. E sabe por que a gente conseguiu fazer? Porque em 2014, ninguém queria falar dos meninos depois do 7-1. E aí eu peguei e falei, quer saber? As meninas estão na Copa América, se classificando para a Copa do Mundo de 2015 no Canadá. Ninguém tá falando delas. Peguei um cara que trabalhava comigo, eu falei, você vai se concentrar permanentemente com a seleção Itu e gerar conteúdo e apresentar essas meninas. Eu não pedi nem permissão, a gente saiu fazendo. E foi a primeira empresa que deu voz às meninas e tal. Mas não era uma campanha e tal. O gasto foi mandar o Ricardo para lá para trabalhar, entendeu? Então... E aí, então, esse é um ponto. A partir de 2019, em 2019, a gente viu Guaraná assumindo, inclusive, né, que não tinha nunca ativado o patrocínio de seleção, sendo que eles patrocinavam a seleção desde, sei lá, 2005, se eu não me engano. Acho que junto com a Vivo, ou antes da Vivo, eles já estavam. 2001, 2003, enfim. A Ambev entra em 2001 na seleção. Então, por aí. Então, e nunca tinha feito nada. E outras marcas que nunca tinham feito nada. Mas por que eles começaram a fazer? Porque a Globo ia transmitir a Copa pela primeira vez. Tinha gente que não sabia nem que tinha Copa do Mundo. Que falava pra gente assim, você nunca ouviu alguém virar e falar assim, nossa, primeira vez Copa do Mundo feminina, que legal. Né? E, então, melhorar o produto, segundo objetivo. E o terceiro objetivo, eles chamam de... É uma questão de governança, onde você tem que ter pessoas na gestão do futebol feminino interessadas em desenvolver o futebol feminino. E não só ali porque alguém diz que tem que ter. Né? E, consequentemente, isso é aumentar aumentar mulheres na gestão do futebol. Porque aí você tem mulheres na tomada de uma mesa dessa de reunião, falando, a gente tem que olhar para o clube ou para a base do feminino que tem que desenvolver, temos que ter isso. Pessoas interessadas em fazer com que isso se desenvolva. Aí volta. O que a gente deveria fazer? Ter mais mulheres. A gente meteu a Pelé lá na CBF, na época tinha sido a Pelé com... A Ana, Lorena. Antes da Ana, a Pelé com a Duda Luizelli. Isso, a Duda que estava lá. Aí a Duda saiu. Aí a Pelé assumiu competições. A Ana entrou no lugar. A Ana que saiu da federação. Ou seja, primeiro, a Pelé estava na Federação Paulista. Aí sai da Federação Paulista, vai para a CBF. A Ana era embaixo da Pelé, então ela foi promovida dentro do lugar da Pelé. E aí, beleza. Aí tinha a Pelé e a Duda. Aí a Duda saiu. Aí a Aline foi para... A Aline Pellegrino, né? A Pelé, a gente fala íntimo, né? Enfim. A Aline Pellegrino foi para competições dentro da CBF, não só feminina, competições geral. E a Ana Lorena veio cobrir para a seleção. E aí você fica descoberto na federação. Aí entra a Thaís Picarte na federação. Aí, passou um tempo, a Thaís Picarte sai, a federação começa a procurar outra pessoa, aí a CBF dá uma zona... Não, o Brasil perde a Copa do Mundo com a Pia, demite Deus e o mundo, porque é assim que a gente resolve, a gente demite. A gente não olha o que é que a gente tá errando. A gente resolve o problema culpando alguém e não resolvendo o problema. Exato, entendeu? Brasil, E aí, a Ana volta pra federação, né, já como diretora, e a CBF fica sem ninguém. Então, assim, cadê?
as E pessoas agora a interessadas. Cris foi pra lá. E, é verdade. Aí agora, Cris assim, Gambaré. semana passada. Finzinho de E março aí ali. a Cris Gambaré sai do Corinthians, né? Primeiro o Arthur vai, aí você olha e fala, bom, esse movimento aí, algo vai acontecer. Aí vai a Cris Gambaré pra agora cuidar de... Ela tá como Seleções. supervisão técnica de seleções. É. E tá lá. Então, Femininas, pelo femininas. menos. Tá só com então, um cargo lá dentro. exato. Aí Cris e Arthur, agora comissão técnica e aí supervisão de seleções e tal. Só que, e o Corinthians? Eu perguntei pra ela falou que deixou tudo bem preparado lá pra que a coisa continue. Vamos ver, espero, tomara, né? Porque não pode parar o trabalho de um clube que tá trazendo os resultados que tá, só porque agora tá descoberto porque a pessoa que mandava no negócio, que era interessada no negócio, foi pra outro lugar, né? Então, e aí vem, de novo, da formação. A minha filha não vai ser jogadora profissional de futebol. Fato, já se vê ali, né, no dia a dia, né? Que ela não me ouça, mas tudo bem. Mas ela pode ser árbitra, pode ser técnica, ou pode ser gestora. Ou pode ser simplesmente fã. Não precisa ser nada disso. Era o que eu ia falar, não- Ou filho de vai vocês. trabalhar com isso, enfim. Exato. Então, assim, para que a gente consiga ter no futuro talento, você precisa ter Uma base alargada. uma base muito grande para pescar os grandes talentos dentro de campo e os grandes talentos fora de campo. Da quantidade e a qualidade. Pessoas que viveram essa situação, né? Então você para para pensar numa Aline Pellegrino, ela viveu todas as situações. Então ela pode estar ali, porque ela também se formou para estar na gestão e tudo mais. Então, quando a FIFA cria esse plano e fala desses 3 objetivos, é que um não pode acontecer sem o outro. Se você não tiver pessoa interessada brigando lá para que você tenha um melhor produto, você não vai ter um melhor produto. Você não tem um comercial pedindo patrocínio. Outro ponto que eu ia colocar, de 19 para 23, quantos produtos de futebol feminino no mundo não passaram a ter patrocínio só para o feminino? No mundo, né? Não é uma coisa Brasil, que a Não, gente é uma fala, coisa a Brasil. Globo passou a transmitir isso, deu mais visibilidade, lá, lá, lá. Não. E a Globo abraçou o futebol feminino aqui. Isso pode ser um bom sinal pro futebol feminino. É um ótimo sinal, porque o que as marcas querem? Gente, as marcas não... Eu tenho que lembrar que ninguém faz as coisas por ser bom samaritano no mundo. Né? Responsabilidade social é questão de ter retorno de imagem para a marca. E a marca quer retorno financeiro também. Então, ela entra nisso para ter um retorno financeiro, para ter um retorno de imagem, que falem bem da marca dela. A Iberdrola, que é a Neoenergia aqui, patrocina acho que 32 ou 34, porque recentemente entrou em algumas que nem olímpicas ainda são. Federações na Espanha só no feminino. Ai, mas a Iberdrola ela é incrível. Não, não é incrível. Lá tem um programa de lei de incentivo ao esporte feminino que você tem um benefício fiscal ao patrocinar o esporte feminino. A Iberdrola não foi tonta, pegou e falou, então vou pegar todo esse meu benefício fiscal e vou aplicar no esporte feminino. E melhora a imagem deles. Recall é absurdo. Top of Mind é a Iberdrola em tudo no feminino. Tudo. Desde o futebol até piragüismo, que eu não sabia nem o que era, só fui aprender quando eu cheguei lá, que é remo, mais ou menos. Caso alguém pergunte, eu já tô contando. Não, eu ia te perguntar isso. Eu li que você ia me Você perguntar. leu, meu amigo? Eu li. Piranguismo. Eu falei, piranguismo? Eu tinha a mesma noção, a mínima noção. Agora eu já sei. Já até conheci atletas do piragüismo. Homens e mulheres. Mas enfim, e é isso. E aí eles entraram, mas por quê? Porque tem um benefício fiscal, sabe? Não sejamos tolos e achar que... Sabe, às vezes cansa um pouco, né? Quando as pessoas falam assim, ai, mas ninguém apoia o futebol feminino, ninguém apoia aquelas meninas. Lá na Espanha, a gente tem uma coisa que a gente luta muito, que as pessoas têm que parar na mídia, tá? Las ninhas. Tipo, você chamar uma mulher de ninha... Já tá errado, né? Já tá muito errado. pouco Gente, ela não é uma né? criança É uma atleta, mais. É uma jogadora. Exato. Né? Não é... Você toca num ponto que eu acho que também é um outro fenômeno mundial, né? Que é o coitadismo, né? Assim, todo mundo fala, por que não me apoiam? Porque... Gente, assim, vamos lá, vamos ser profissionais, né? O apoio vai vir se você estiver preparado para receber o apoio, se você estiver pronto para fazer com que vale a pena esse investimento. E aí eu te pergunto o seguinte, eu lembro da gente ter conversado, você foi para Madrid, vocês foram morar em Madrid logo depois da Olimpíada, não foi? Literalmente. Meu último mês no Brasil foi no Rio de Janeiro, aproveitando as Olimpíadas e como fã, não como profissional, porque eu saí antes de começar os jogos. E aí você acabou entrando no World Football Summit, muito do lado empreendedor seu, que foi achando seu espaço lá dentro.
E esse olhar que o World Football Summit traz para o futebol feminino, ele surge também porque a FIFA resolve botar o dedo na ferida ou ele veio um pouco antes disso? Ele veio um pouco antes disso. O World Football Summit existe desde 2016. Foi o primeiro evento que Sim. aconteceu na Espanha em 2016, que não teve o patrocínio, por exemplo, da La Liga, que hoje é o Global Partner do World Football Summit desde 2017. Ou seja, a La Liga olhou e falou, quem são esses caras? Vamos fazer um congresso aqui, porque não existia esse tipo de congresso naquela época. No máximo existia a SoccerX. E que ainda naquela época era um formato diferente. Não sei se você lembra, mas a SoccerX era só no ano um ano antes da Copa do Mundo, no país que ia acontecer a Copa do Mundo. Eu lembro porque eles vieram na Viva oferecer proposta pra gente quando a gente ia ter a Copa aqui e tal. Bom, e aí eles investigaram, criaram o World Football Summit em 2016. Em 2017, eles fizeram a segunda edição, a La Liga já patrocina, etc e tal, e eles fizeram um Women's Football Summit. Eu lembro disso. Que foi incrível. Que você participou, né? Eu fui. Você trabalhou. Nesse eu fui só assistir. Tá, eu ainda não era muito. Eu era ainda ninguém ali, assim. Você era muito ninha. Eu era muito ninha, exato. Ali, sim, tipo, uma ninha na Espanha, na Espanha, né? Sim. Mas tudo bem. Com 34 anos, mas não, ok. Ninha no sentido de você estava começando no mercado lá. Exato, e tal, né? Tava amadurecendo, não tinha experiência nenhuma, enfim. E aí, foi um sucesso em público, lotou o evento. Speakers veio Sarai Barman, que é a diretora de futebol feminino da FIFA, veio a Fátima Samoura, ex-secretária-geral da FIFA, veio speakers pesados. Não teve um patrocínio. Não teve um patrocínio. Aí eles olharam e falaram, putz, não dá para sustentar. Eles são uma empresa, gente. São 2 sócios que se uniram e criaram o projeto World Football Summit. Eles já tinham uma empresa que CB Máquina Talks Futebol tipo... feminino. A gente teve patrocínio na época. E aí, então, isso. Aí foi difícil. Eles olharam e falaram, não dá pra gente fazer um evento sem ter patrocínio, porque eles pelo menos pagaram os custos, mas assim, com venda de ticket, praticamente. Aí eles olharam e falaram, putz, vamos pesar o tema de futebol feminino dentro do global. Principal. Do World Football Summit. Aí foi em 2018 que eu fui ao evento só para entrevistar as mulheres que iam estar no evento. Naquela época, não chegava a 10% dos speakers não eram mulheres. Desculpa, né? Perdão, a frase ficou horrível. Nem 10% dos speakers eram mulheres. Ou seja, eram uns 200 speakers na época, eu entrevistei 20 mulheres. E dessas 20, algumas não eram speakers, eram mulheres que estavam no evento. Algumas outras referências que estavam ali, que eu cruzei com elas, eu falei, cara, deixa eu te entrevistar e tal. Aí, em 2019, eu fui de novo, a gente já conversou de novo, falou, putz, vem no evento de novo, vamos, né? Aí já eram mais mulheres, bem mais, inclusive foi mais difícil, tentar entrevistar algumas, porque aí já vinham umas picas, assim, que você, fica difícil. Aí 2020 foi online, né? Porque era pandemia. 21 foi no Metropolitano. E aí, em 21, se criou uma associação de mulheres executivas no esporte. Lançaram essa associação, anunciaram essa nova associação no World Football Summit. Então você começa a ver, cada vez mais o interesse. 2022 eles me contratam e eles colocam uma meta de no mínimo 30% dos speakers têm que ser mulheres. E aí a gente agora é meta. Agora não dá mais para baixar. Não é fácil, né? Não é fácil. E, enfim, globalmente falando, né? Porque Sim. É um evento internacional. E aí, 2023, além do mínimo de 30% de speakers serem mulheres, aí eu já tô lá dentro, aí eu já tô no cargo focada para o Women's Football e também mulher que trabalha no futebol, né? Mulheres líderes no futebol. A gente cria um ingresso só para mulheres no evento. Ele tem um desconto para que a gente torne ele mais acessível, só que ele tem atividades específicas só para as mulheres dentro do evento, para que a gente gere mais networking e oportunidade para aquelas que estão no evento, as poucas que estão dentro do evento. E, de verdade, foi assim, até emocionante o momento que a gente fez um coquetel de networking, a gente não fez nada demais, foi um coquetel de networking entre elas, e eu conheci a maioria. E eu pegava a mão de uma, falava, você tem que conhecer a fulana, não sei o quê, ia apresentando uma com a outra e tal. E elas depois agradeciam ter tido a oportunidade de conhecer outras como elas dentro da indústria. Né? Então, a gente teve 20% de mulheres aumentando e agora aumentando a audiência de mulheres dentro dos nossos eventos. Aí dentro dos nossos podcasts, a gente tem também uma série especial só para entrevistar as mulheres.
enfim, outras iniciativas que a gente começou a fazer para que cada vez mais a gente... E é o nosso papel. Né? O nosso papel é, dentro daqueles 3 objetivos, daquelas 3 coisas, eu não consigo aumentar o número de mulheres praticando futebol, porque eu não sou um clube. Né? Melhorar o produto do futebol, eu posso melhorar. Eu tenho conteúdo de qualidade dentro do meu evento relacionado ao futebol feminino que eu posso trazer para que uma marca que olhe e fale, puxa, vale a pena eu patrocinar um conteúdo desse. E a governança, eu poder trazer mais pessoas interessadas dentro do futebol feminino, ou seja, dar visibilidade para aquelas que já existem e inspirar as que possam querer ser, né, uma Fátima Samora, uma Sarai Barman, aí depende se é trabalhar no futebol feminino ou fora do futebol feminino. E aí é isso. E aí hoje, ou seja, começou sim antes do plano de desenvolvimento da FIFA e foi ganhando mais peso e cada vez mais interesse. A gente comprou na Espanha, em verdade em Madrid, existe uma exposição que chama Las Meninas de Velázquez. São umas estátuas que imitam uma princesa, porque ela tem uma saia assim, tipo, bem gorda, como se tivesse aquele troço por baixo. Não, aquele enchimento de época de princesa, assim, por baixo. Aquela estrutura ela metálica, assim, né? Aí tem um troção, assim, por baixo. E nós compramos uma delas, depois que termina a exposição, é tipo uma Calm Parade, que tinha aqui no Brasil e tal. Tem as Meninas Velázquez todos os anos. E todos os anos as marcas patrocinam essas meninas, pintando elas com algum tipo de protesto relativo à questão de igualdade de gênero, empoderamento feminino, etc. e tal. E aí, as marcas que não ficam com essas meninas, depois da exposição, elas vão para um leilão beneficente. E aí, a gente comprou uma delas, que era da Visa. A Visa tem um programa na Inglaterra e tinha na Espanha, agora na Espanha não tem mais, eles estão mudando o formato, de formação para jogadoras de futebol, para que depois que elas se aposentem como jogadoras, possam seguir uma carreira profissional em outra carreira, ou em qualquer outra coisa. E chama The Second Health, né? O programa, tipo, o seu segundo tempo da vida, de que maneira você vai se desenvolver. E aí, eles tinham uma menina que metade, na frente dela, ela é jogadora de futebol, e metade, atrás, ela é como uma científica, uma médica, né? Ela tá vestida toda de branco, assim, com uns estetoscópios, uns negócios assim. E aí, a gente olhou, a gente soube que isso ia para leilão, e nós compramos a menina nesse leilão beneficente, que foi... E o benefício foi muito interessante pra gente no ano passado, quando nós compramos, porque o nosso evento... o Football Innovation Forum, que a gente sempre faz na final da Champions, um dia antes da final da Champions, na cidade que acontece a Champions, ano passado foi em Istambul. E os benefícios desse leilão eram para as pessoas vítimas do terremoto que teve na Turquia, em Istambul, no ano passado, um pouco antes do nosso evento lá. A gente falou, puta, tá perfeito. Então vamos comprar a menina e ainda a gente ajuda o lugar que a gente também vai fazer o evento e tal. E aí, a gente usa a menina como símbolo desse nosso compromisso com liderança feminina e com igualdade de gênero. Então, a gente leva ela em diferentes cidades na Espanha, faz um pequeno momento ali, um ato de público com a cidade, chama as mulheres referentes esportistas da cidade, ou que trabalhem na prefeitura da cidade, em áreas de esporte, em áreas de igualdade, esse tipo de coisa, convida os clubes locais, né, para fazer um partidinho, um joguinho exibição ali com as meninas e tal, e faz ativação com as marcas. Então, é uma maneira de um pouquinho mais do que a gente pode fazer, e a gente leva a menina nos nossos eventos na Espanha. A gente ainda não pretendeu atravessar o oceano, levar para outros países, porque custa um pouquinho caro, ela pesa 30 quilos, não dá, e é uma estátua, né? É uma arte, não dá para também ficar batendo nela toda hora, tem que tomar super cuidado. Para levar para Sevilha já foi um complicado, imagina de avião, ou de barco. Enfim, então são coisas que a gente tem evoluído cada vez mais, e, sinceramente, o fato deles terem me contratado e me colocado como pessoa específica para olhar para isso, além de questões relacionadas à liderança feminina e igualdade de gênero, a única coisa que eu olho é Brasil. Então, Brasil, eu olho geral, né? Eu sou a pessoa responsável por trazer cada vez mais Máquina do Esporte e outros partners para dentro do World Football Summit do mercado brasileiro. Mas fora o Brasil, no resto do mundo, eles têm hoje uma pessoa focada para poder ter cada vez mais assuntos relacionados a isso, marcas que trabalhem isso, enfim, tudo que tiver a ver com o futebol feminino, e que a gente consiga também gerar receita para o evento. Sim. Através disso. Precisa se pagar, então, eu também tenho que pensar em coisas, ou seja, o ticket, por exemplo, eu tenho que correr um pouco mais, né? Eu tenho que suar um pouco mais do que os demais, porque o ingresso já tem um desconto, ele já nasce com um desconto.
Para eu fazer um coquetel, para eu fazer um workshop, para eu fazer uma atividade específica para mulher, Você precisa gerar eu o preciso que faturamento para alguém me isso. pague esse coquetel, enfim, essa atividade. Não vou fazer, eles não vão tirar do bolso para fazer uma atividade específica para as mulheres sem que ninguém pague por isso. Aí vem de novo. Que marcas estão realmente apostando? Aquelas que veem um retorno em fazer esse tipo de ação. Os 2 que eu fiz, que foi no Europa e no Ásia, foram pagos por empresas e a gente conseguiu fazer porque as empresas que tinham, né, uma tinha foco em futebol feminino e a outra era uma agência de marketing esportivo internacional que tem uma menina da Arábia Saudita como presidente da agência, como CEO da agência. E aí eles falaram, a gente vai patrocinar porque a gente quer Tem apoiar a tudo a ver, liderança né? feminina e tal. Então, coisas nessa linha. Então, aí veja, né? Olha toda a trajetória, né? Lá no curso da IMB, na Vivo, mas não estava ligado ao esporte. Aí depois se muda para a Espanha, tem toda essa trajetória. E aí hoje você está, né, onde você conseguiu já chegar. Como mulher, né, um olhar feminino, toda essa sua trajetória, né, passando por várias arrebentações para, né, várias conquistas. Para aquela garota, aquela que tem aquele interesse, eu quero entrar na indústria do esporte. Com toda essa sua experiência ao longo de todo esse tempo, quais seriam as principais dicas que você daria para uma mulher que quer ingressar na indústria do esporte? Primeiro de tudo, separar a paixão da questão profissional. Lembrar que não é só porque você é São Paulino, corintiano, palmeirense, ou porque você praticou. Eu fui atleta de handball a minha vida inteira. Então, quando eu era atleta de handball, eu queria ir para a Olimpíada, né? Eu tinha esse sonho e eu queria fazer educação física, até que alguém, um dia, um ex-namorado, vira para mim e fala: mas você quer ser treinadora de handball? A gente não tinha essa visão quando eu era adolescente, de que eu poderia trabalhar no esporte em outro lugar, que não fosse ser treinadora. Na época, imagina, em 2098, na verdade. 2098. Volta, 1998, outro século, né, no caso. A gente não tinha essa visão de que eu poderia trabalhar hoje, onde eu estou, ou dentro de um clube, sendo uma Cris Gambaré, por exemplo. A gente não tinha isso. Mas não só mulher. Acho que homens pessoa também. A gente não pensava. Não era uma carreira, né? Não O era esporte uma era uma carreira. carreira dentro da linha, dentro das 4 linhas. Os nossos pais sonhavam que a gente fosse jogador de futebol ou atleta olímpico de outra modalidade, mas não de você trabalhar dentro de um clube, por exemplo. Não tinha isso, né? Não era uma coisa que a gente vislumbrava. Então eu desisti de fazer educação física, porque eu não queria ser como, né, aquele técnico que, no caso, o meu ex-namorado me mostrou ali naquele dia, não por nada, mas não queria ser isso. E aí eu fui fazer administração de empresas. Só que eu fiz uma faculdade que dava bolsa para atleta. Então eu continuei, de alguma maneira, nesse meu mundo ligado ao esporte. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um estudo de caso sobre empresas familiares. A empresa analisada foi a Penalty. Ou seja, ainda mantive, não queria sair. E eu só não fiz de marketing esportivo na época, aí já era 2004, porque não tinha literatura suficiente para fazer um trabalho de conclusão sobre marketing esportivo. Isso foi a orientação da minha tutora, né, da minha orientadora lá na época. E aí, depois, em 2005, aí eu já estava trabalhando na Vivo, em 2004, e aí em 2007, quando o Brasil foi definido como sede da Copa do Mundo, eu já estava trabalhando num banco, eu saí da Vivo e fui trabalhar num banco, e numa reunião no banco eu descobri que o meu negócio não era o dinheiro como produto financeiro. Eu não entendia nada, mais nada. E nessa reunião eu comecei a pensar, cara, o que eu consigo discutir de igual para igual com alguém, igual essas pessoas falam de produtos financeiros aqui, que eu tô boiando. E era esporte. Era a única coisa. Então eu voltei da reunião, comecei a procurar na internet como eu poderia trabalhar no esporte. O que eu fiz? Eu mandei meu currículo eu trabalhava na área financeira do banco, na área de controller. Comecei a mandar meu currículo para uma Nike, para uma Reebok, para uma Penalty, para uma Adidas, para uma Puma, dentro dessas áreas. E nada acontecia.
Aí eu achei o curso, que eu falei, o curso da EMB, primeira turma de gestão esportiva, na época, era a EMB e a SPM, que tinha de marketing esportivo. Então, primeira coisa, separar a paixão, por quê? Porque quando eu entrei super iludida de que, puta, vou estar ligada ao esporte. Eu não tenho uma foto com todos os jogadores de futebol que eu já patrocinei, seja da seleção brasileira. Eu não tenho uma foto com os jogadores do vôlei, uma foto com os jogadores de basquete, uma foto com o Nadal. Mentira, eu tenho uma foto com o Nadal, mas foi por outra questão que eu fiz essa foto, que foi num evento que eu precisava fazer a foto, né? Eu era a única representante da empresa ali, eu precisava fazer a foto. E não tenho uma foto com nada. Eu não tenho foto, eu não era fã enquanto eu estou trabalhando. Você não pode ser fã enquanto você está num evento, no Miami Open, por exemplo, acontecendo agora. Né? Não posso ser fã nesse momento. Então, isso é uma coisa que tem que separar. E tem que separar bem, tem que ter os pés no chão. E isso foi uma das coisas que o meu gerente, na época, quando eu entrei na área de marketing esportivo na Vivo, ele falou: vocês estão onde até o presidente gostaria de estar. Então, vocês precisam ter o pé no chão. Porque a primeira coisinha, tipo, gritinho de fã de alguém, pista. Primeira, sabe? Então, desde o início, eu fui muito com a cabeça muito certa nesse sentido. Segunda dica, se formar. Né? Eu fui fazer o curso de gestão porque eu não tinha a mínima ideia do que era, do que eu podia fazer. Nossa, mas assim, a mínima ideia. Então, eu fui aprender quais são as possibilidades, quais são as... Aí você fica que nem louco, né? Porque você fala, meu, é tanta coisa. Existe toda uma indústria por trás disso, que é um mar de opções. E tem para todos os perfis, né? E aí, se formar. E, claro, condição sine qua non. Bom, óbvio, hoje com as redes sociais e tudo mais, LinkedIn, você se publicitar, fazer o seu personal branding, etc e tal, mas networking. Aí... Por que eu fui fazer o Master em Gestão em Marketing Esportivo lá na Espanha? Não que eu não precisasse aprender mais. Sim, sempre precisamos. Mas para fazer networking, para entrar no mercado. Porque eu estava fazendo, como o Eric estava contando, quando eu estava fazendo o curso aqui, né, após em Gestão Esportiva na EMB, eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque o que aconteceu? Eu voltei para Vivo. Eu saí do banco e voltei para Vivo, numa área de processos de negócios ainda, ou seja, nada a ver com esporte. Só que aí a Vivo criou a área de marketing esportivo. Quando a Vivo criou a área de marketing esportivo, uma pessoa que trabalhava nessa diretoria sabia que eu estava fazendo um curso de gestão esportiva. E por que ela sabia? Porque eu falo mais pelos cotovelos, né? E aí eu tava um dia no banheiro, escovando dente com ela e comentei que eu fazia um curso, que eu perguntei um negócio pra ela. Eu queria participar de um evento de recursos humanos que era tipo prova de aventura, que você levava o time da team building de empresa. Tinha vindo uma revista de recursos humanos que tinha esse negócio, eu queria inscrever a Vivo nisso, mas não queria pagar, queria ver se a empresa patrocinava. E aí eu fui perguntar, porque eu já tava fazendo o curso, né? Eu falei, então vou ver se a empresa patrocina a gente. E aí ela falou, mas por que você tem interesse nisso? Aí ela falou, não, porque eu faço uma pós em gestão esportiva. E eu falava, eu quero trabalhar na Copa de 2014, nem que seja limpando o chão do vestiário. Ela, como assim? Eu falei, eu quero trabalhar na Copa. Essa menina era nada mais, nada menos do que a pessoa de relações públicas do presidente da empresa e que estava escrevendo naquele mesmo dia, olha as coisas, né? Uma carta pro Lula parabenizando a presidência por ter conseguido conquistar o Brasil como sede da Copa do Mundo e, naquela época, já dos Jogos Olímpicos, se eu não me engano. 2009 era. 2008, 2009. 2 de outubro de 2009. E aí, tava escrevendo essa carta. Seu aniversário, foi lá. Não, então era só da Copa do Mundo. Porque 2009 eu já estava na área de esportes, já fazia um aninho e pouco. Enfim, aí foi isso. Então, assim... Só que eu contei isso pra ela. E eu falo, uma outra coisa é isso também. Não adianta eu querer trabalhar no esporte, ou eu querer ser jogador, e ninguém saber disso. Eu não vou conseguir isso sozinha. Né? Eu vim do esporte coletivo. Pra mim, o negócio é, nós três aqui somos muito melhores do que só o Eric. Vocês dois aí, muito mais legal a entrevista, muito mais dinâmica do que se fosse só eu e o Eric aqui batendo papo, porque a gente ia para um mundo que sabe Deus aonde. Aí o George vem e coloca a gente no lugar. Geralmente é o contrário, mas tudo bem. Exatamente. É clássico isso, inclusive. Enfim, mas é isso, é para gerar dinamismo. Então, e aí eu contei isso para ela e ela soube. E aí quando anunciou dentro da diretoria dela que eles iam criar a área de marketing esportivo, ela falou, tem uma menina, ela não sabia nem o que era. Tem uma menina que trabalha lá na área de processos de negócio, que senta ali do nosso lado, na baia do nosso lado, que ela tá fazendo uma pós em alguma coisa que tem a ver com a área nova que a gente está criando. E aí eles me chamaram.
Enfim, eu tava lá, no lugar certo. Era o literal. Marcelo Alonso ainda? Era o Marcelo Alonso, o diretor. E essa menina, essa mulher que me promocionou é a Sabrina Romero. Que hoje é a diretora, é a gerente que tem a área de patrocínios debaixo dela. Eu fui funcionária dela depois. Aí eu passei o marketing esportivo, depois das mudanças de fusão com Telefônica, GVT, etc e tal. O marketing esportivo foi para debaixo dela. E hoje o Marcelo Marino, que tá cuidando de patrocínios, não só esporte, mas também cultura e tudo mais, tá debaixo da Sabrina. Então, é networking. E aí, sem paixão, É. se capacitar constantemente, inclusive. Constantemente. E network. E networking. E network. E a questão do sem paixão é só ser pé no chão, né? Sem paixão, na verdade, não é sem paixão, né? Você foi muito sintético. Muito duro. Muito duro. É um bom termo, né? Porque assim, sem paixão, você não vai pra frente. Você não vai querer trabalhar todo fim de semana. Exato, também tem isso. Você não vai querer trabalhar nos feriados. Você De não noite, vai querer trabalhar às 9 horas da noite. Não vai querer. Você precisa... Bom adendo esse, hein? Eu vou melhorar a palavra. Não é paixão, é deslumbre. Exato. Deslumbre. Sem deslumbre. Então, sem deslumbre... Boa, obrigada. Que às vezes De o nada. vocabulário português está ficando Tá um pouco ficando escasso. Então, você vê que o meu vocabulário português é escasso. Não, mas aqui eu te falei sem paixão de cara. Não, mas não. Então, sem deslumbre, Isso. capacitação continuada Constante. E network. E lembrar que network não é só você pedir emprego. Né? Porque as pessoas são chatas, né? Tipo, você não vai mandar uma mensagem para alguém só naquela época que você precisa de emprego. O network, ele é dar e receber. Você, de vez em quando, tem que também colaborar com as pessoas que você tá... Por isso que o LinkedIn e as redes sociais hoje em dia ajudam muito isso a gente. Porque volta e meia você mesmo pode ser provedor de boa informação, que é o que eu estava contando. Eu leio a máquina desde que eu te conheço, não é desde que a máquina existe, né? Desde que eu te conheço. Desde que ele foi meu professor. Hoje nós 2008, somos colegas 2009. de trabalho, ou Exato. seja... Que legal. Networking. Networking. Puro networking. E aí, além do networking, esse conhecimento constante, né? O se formar, não necessariamente você pagar cursos e tal, mas assim, é ler. Assim, gente, eu não tenho interesse de ler outras coisas que sejam fora do esporte. Só que hoje em dia eu já tô cansada também de não ler outras coisas que não sejam só fora do esporte. Então eu tenho 2 horários que eu leio só coisas relacionadas ao esporte e depois eu vou ler outras coisas, porque senão eu fico muito Bitolada ali, fechada. total, assim. E aí, compartilhar uma informação que você viu interessante numa máquina do esporte da vida, você agrega conteúdo para rede, para sua rede. Então, no LinkedIn, subir lá uma notícia, e aí já divulga também, né? Olha, eu li hoje uma matéria sobre não sei o quê, e comenta lá, e faz uma análise sua, um comentário que também agrega alguma coisa, né? Só postar por postar, as pessoas também se ligam, né? Vamos combinar. E aí, isso, você está provendo informação para as pessoas. E as pessoas vão vendo que você está gerando informação interessante, e aí faz contato contigo. E isso eu posso dizer claramente que funciona, porque eu, em 2016, nossa, pulamos muitos anos, quando eu cheguei lá na Espanha, eu não falava espanhol, eu estava fazendo aula ainda, eu fui com a minha filha com 3 anos de idade, e aí, em 2017, eu peguei e falei, cara, eu preciso trabalhar, né? Então, vamos atrás da história. Eu fiz meu currículo, comecei a mandar, as coisas não estavam acontecendo. Eu tinha uma lista de 10 pessoas na Espanha que foram indicadas por amigos meus daqui do Brasil para entrar em contato lá. Falei com as 10, tomei 10 cafés, não aconteceu nada nos 10 cafés. Falei, ferrou. O que eu faço agora? E aí foi quando eu comecei a procurar a história do curso. Você não tomou mais café? Talvez não, eu trabalhei antes do café. Foi antes. Foi eu estagiária ainda. Sim. Antes da Vivo. E aí, eu comecei a procurar curso, comecei a procurar outras alternativas. E uma das coisas que eu pensei em fazer foi criar um blog. Inclusive, eu lembro que eu te liguei. Falei, deixa eu ser colunista da máquina para contar o que acontece aqui na Espanha. Para eu ver as coisas que estão acontecendo. Então, eu comecei a pensar em outras coisas. Eu comecei a escrever no LinkedIn artigo sobre coisas que eu vivia na Espanha relacionadas ao esporte. E aí, era uma quantidade de gente que começou a fazer contato comigo. Muita gente do Brasil, porque eu só tinha contato na época do Brasil, tinha muitos poucos contatos na Espanha. E fazer contato comigo para gerar negócios. Eu quero trazer a escolinha do Real Madrid aqui para o Brasil. Eu quero fazer um filme, reality show da base do meu time. Enfim, de tudo que você pode imaginar, das coisas mais toscas da vida até as coisas bem legais.
Uma delas que foi bem legal foi fazer uma ação, inclusive, de relacionamento para Vivo, lá em Barcelona, no estádio do Barça, porque eles iam levar 60 gerentes que ganharam um prêmio de meta do ano de venda para Barcelona, era prêmio, e dentro do itinerário do prêmio tinha um jogo do Barça, inclusive contra o Sevilha, na época. E aí eles não conseguiam comprar os 60 ingressos juntos. E eles me ligaram. Mônica, você mora aí na Espanha, né? Eu falei, lembra? Se vira aí, Mônica, né? Tipo, você mora em Madrid. Você mora em Madrid, mas você consegue 60 ingressos pra gente levar os nossos gerentes no jogo do Barça? Eu falei, como assim? Eu falei, vocês não vão conseguir comprar esses 60 ingressos na arquibancada juntos. Porque lá as pessoas têm a sua cadeira. É o abonado. O abonado, o sócio-torcedor de lá, é o abonado, o cara tem a cadeira dele. E se ele for ou não for, é a cadeira dele. E aí não dá pra comprar, não tem 60 junto. Então você tem que ir pra um camarote. Aí eu fiz uma proposta de uma ação de relacionamento e eles foram pro camarote, tiveram um meet and greet com o Paulinho, camiseta. O Paulinho tinha acabado de entrar no Barça. O Paulinho era a camisa número 15. 15 era o DDD, Ótimo, que é o DDD, aquele número daqui da número telefônica. Era tudo, as coisas vão... Bem planejado, né? Aquele planejamento perfeito. Você vê, né? E aí o Paulinho fez um meet and greet com eles de 2 horas, tipo, autografando as camisas. A gente deu camisa do Barça para todos os 60 pessoas que foram e tal. Tiraram fotos, não sei o quê, e o Paulinho convidou eles para ir pro jogo. Porque até então eles achavam que eles não iam no jogo. Tinha cara que já tinha comprado o ingresso, eu consegui gente para até comprar o ingresso dos caras, para os caras não saírem no prejuízo. Eu fiz o pacote completo. E fomos pro jogo, um camarote com bebida e comida de graça. E ainda fizemos um leilão leilão não, como que a gente chama? Uma coisa de aposta. Um bolão. Um bolão. É que o nome em espanhol é horrível. Não, fala o nome. Agora vai ter que falar. Vai ter que falar. Fala. Põe pi. Põe um pi. Prepara. É porra. Fizemos uma porra. É verdade. É ridículo. Eu não consigo falar. Tipo, toda vez que eu vou falar, eu falo, putz, espera, não tem como não lembrar, né? Aí você começa a rir no meio da... Aí eu rio, piada interna, literal, assim. Enfim, fizemos um bolão. São sensacionais, hein? Fizemos um bolão. E pro Paulinho ia dar a camisa para quem ganhasse o bolão do resultado do jogo, a camisa com uma dedicatória e tal. E foi sensacional. Aí fez uma ação. Ou seja, esse tipo de coisa, a Vivo me buscou. Tipo, lá na Espanha, não foi só porque eu tava escrevendo, né? Óbvio, eles já sabiam que eu tava trabalhando lá, morando lá, etc. Mas ajuda, e tal. né? Você foi lembrada. E fui Se você lembrada. não estiver escrevendo, exatamente, ninguém vai te ver. Você não vai ser lembrada. E se eu não tivesse, acho que, feito um bom trabalho na Vivo, eles também não teriam me confiado essa ação, entendeu? Normal. Então foi por isso que aconteceu. E aí foi isso. E aí esse tipo de coisa começou a acontecer. De freela aqui, freela ali, um jobzinho aqui, um jobzinho ali. Aí, quando eu comecei a fazer o master, né, que lá é diferente, porque são só 9 meses, em marketing esportivo lá, foi quando eu me dei conta de que eu era como a gente fala lá, né, um bicho raro dentro da indústria. Por quê? Tinha passado. Se o Eric, eu já te fiz essa pergunta, não sei se você vai lembrar hoje, mas enfim. Quando eu fiz a pós contigo, né, na IMB, eu era uma de 3 meninas de uma sala de 20 e poucos alunos. Em 2007. Em 2017, já na Espanha, eu era uma de 3 meninas numa sala de 20 e poucos caras. Ou seja, 10 anos depois, não tinha mudado nada. E foi contando isso, sem pretensão nenhuma. Eu estava contando isso para as outras 2 meninas que estudavam comigo. E a gente estava na discussão do que ia ser o nosso trabalho do fim do Master. E aí um professor nosso que pegou e falou, gente, foca a agência de experiências, porque a gente queria criar uma agência de experiências, só que a gente não sabia se a gente focava no fã, que tipo de fã, para não concorrer com outras que já existiam. Na mulher do esporte. E aí a gente focou na mulher profissional do esporte. E aí era experiências de networking para gerar networking dentro do mercado e a gente gerar mais oportunidades e visibilidades para mulher. Que é o que eu faço hoje dentro do World Football Summit. Entendeu? E aí foi que eu fui conquistando. Aí fui lá entrevistar as mulheres, a gente fez algumas ações, levamos um grupo de alunos do próprio Master para assistir jogos de seleção, ter palestra com patrocinadores. Enfim, fizemos algumas ações. Comecei a fazer os negócios das entrevistas no World Football Summit. O World Football Summit começou a prestar atenção em mim. Me contrataram para trabalhar pontualmente no evento de 22 e depois do evento de 22 eles me chamaram para ser a pessoa responsável por esses assuntos dentro da empresa. Agora, não vai dar tempo, você vai precisar explicar rapidamente. Fala. Agora a gente vai ter o World Football Summit Américas na Cidade do México. Exato. Dia 5 e 6 de junho, na Cidade do México.
o World Football Summit Américas, primeira edição. Nunca teve um World Football Summit pro lado de cá do oceano. Sempre pro lado de lá. Tentei em 2016, 17? Não lembro que ano que eu falei com eles pra trazer pra cá. Foi. 18 ou 19, acho que Eu também já conversei. tinha falado. O Ronaldo É. Fenômeno já falou. O Ronaldo E chegou ainda a não falar, tinha acontecido. o Para Ronaldo trazer para o chegou a Brasil. falar, É. Algumas pessoas. eu tinha Trevisan falado também pouco, já tinha 1 falado. ou 2 anos antes do É. Ronaldo, acho que eu tinha conversado com eles e tudo, era um esquema. Tinha falado com o Albert Castelló, que tava na La Liga na época. Exato. O Albert tinha sido a ponte e tal, e era um sistema de licença, era muito caro, Que você não paga valia um a pena. FII para levar É. a marca. É, né? Por exatamente. isso que agora a gente está indo para o México. Tem um partner no México que está pagando esse FII para levar o World Football Summit para lá. Uma franquia da É uma World Football franquia, Summit. exato. Uma Uma franquia, franquia que, na verdade, mais não é ou franquia menos porque vocês estão olhando e fazendo Não, o evento a acontecer. gente faz tudo, na verdade. Na verdade, é a licença. É a né? licença. Licença para poder realizar lá um o FII evento. de direito de marca para poder ter o evento no nível que é o evento do World Football Summit. E você chega com o pacote. Chega com um pacote. Exato. Tem E aí, para o brasileiro mínimo. que quiser ir para lá, qual é a ideia do conceito do evento nas Américas? O evento, o World Football Summit Américas, ele é igual ao que é o World Football Summit Europe, o que já é também o Ásia e o que já foi também o África, né? A gente tem como planejamento estratégico ter um evento a cada 3 meses nesses 4 continentes. E é a primeira vez que a gente está chegando nas Américas, a ideia é consolidar o evento nas Américas. Ele vai ser no México porque tem que acontecer em algum lugar fisicamente, mas ele poderia muito bem ser aqui, como ele poderia muito bem ser nos Estados Unidos ou qualquer outro, né, país de qualquer uma das 3 Américas. Brasileiros, clubes, ligas e federações, ir ao evento para se relacionar. O futebol hoje é mais do que globalizado, né? Então a gente tem Bahia dentro do Grupo City, Botafogo dentro do 777. Do Textor e o enfim, Vasco esses no nomes, 777. Exato. Eu sempre troco esses nomes. Outro dia eu falei com não sei quem, eu troquei tudo também, enfim. Um dia eu aprendo. Ou seja, né, possibilidades de investimento, de parcerias com empresas e inovação para poder aplicar aqui. Benchmarking, por exemplo, com futebol feminino. Então, isso é um ponto. Ir ao evento mínimo para se relacionar e gerar negócios, ou ir ao evento para se expor. Não só clubes, ligas e federações, como empresas que trabalhem no meio esportivo, empresas que prestam serviços para o futebol, desde o gramado até tecnologias, até, enfim, inovações também relacionadas, por exemplo, à sustentabilidade, que é uma das coisas. Tem uma empresa daqui, acho que é Nós o nome, que patrocina o Osasuna. Empresa de sustentabilidade. Tipo, a empresa que fez a pessoa que fez esse link hoje é o diretor de desenvolvimento do Osasuna. Então, assim, se você quer trabalhar na indústria do esporte, também pode ir para o World Football Summit Américas para se relacionar e gerar oportunidades de trabalho. Então, ir para gerar negócios, ganhar conhecimento, compartilhar conhecimento e se expor, gerar visibilidade para o que a gente faz de bom aqui também, né? Enfim, meu papel Brasil, a ideia é levar cada vez mais empresas, clubes, ligas no nosso caso não, mas enfim, federações para lá, para a gente poder expor para o mundo que o futebol é brasileiro. É um pouco dessa ideia. Muito bem, muito bem. Diga. Não, você fez assim uma parada técnica, que eu tô né? olhando aqui. O timing. O timing. O timing é seu. O time é meu? O timing é seu. Chegou? Jogou. Chegou. Aquele momento, mas ela já viveu esse Ela momento. já viveu esse não momento. Não tem mais. Eu Tomou tenho água, pensado muito, nós acalmou. vamos precisar de repensar o momento de George, porque ele não tá dando mais impacto, você reparou ou não? É o senhor que tá fraco. Não, mas quando que eu fui? Quando que eu não fui fraco? Vem jogar a culpa no momento, George. É ele que tem que fazer a pergunta. Então. Então, chegou a hora do momento, George. Você como mulher, mãe, o desfecho até o momento do caso Daniel Alves, no começo da entrevista você falou aqui, né? Passa pra gente, da maneira mais do coração, o que uma mulher e uma mãe sentiu com esse desfecho até o momento. Sinceramente, muita decepção. Primeiro porque eu o conhecia. Quando eu trabalhava na seleção, na Vivo, patrocinando a seleção, a gente esteve em vários jogos junto, né? Como patrocinadora, estive, enfim, diferentes ações e em campo, treinamentos e tudo mais. Muita decepção. E uma das coisas que mais me doía também era que, ao mesmo tempo, a gente tinha foco em brasileiros na Espanha
por 2 causas muito difíceis e que uma matava a outra, com a questão do racismo contra o Vini. Então, um dia antes do jogo do Brasil e da Espanha, ele é solto, o Dani Alves é solto, e no dia seguinte está o Vini Júnior chorando na coletiva de imprensa, pedindo respeito para os negros. Que moral a gente tem? Se um cara que representa o nosso país faz um negócio desse. Então, como brasileira, muita decepção. Como mãe, medo. Medo. Eu sempre brinquei que eu só ia deixar minha filha ir pro Carnaval de Salvador sozinha depois dos 30 anos. Até os 30 anos ela tem que levar a mãe. No caso agora, acho que ela vai ter que levar a mãe. Sempre. Medo. Muito medo, de verdade. E porque, cara, a história do dizer não é uma linha muito tênue, né? A gente, quando ia pra balada, ainda de vez em quando vai, né? É muito difícil. E eu, como mulher que trabalhou na indústria do esporte por muitos anos, eu recebia elogios que os homens não recebiam. Chegava numa reunião, nossa, como você tá bonita hoje. Ninguém falava para um cara que chegava na reunião, nossa, como você tá bonito hoje. Sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente vive, eu vivendo antes de ser mãe, né, como mulher, era, puta, você, de novo, tá bom, vai, deixa passar. Tá bom, vai, deixa passar. Agora, depois que você é mãe ou pai, pesa muito mais. É medo, é puro medo. E eu, assim, eu li um livro, eu acabei ele essa semana, semana passada, na verdade, que a gente já tá na segunda. Chama, eu não lembro a ordem agora, enfim, depois eu vejo. Machismo, Corrupción e La Máfia del Fútbol Espanhol. É horrível. O caso do Dani Alves é um icônico para jogar na mídia o que está acontecendo. Mas assim, ídolo do Barcelona, tal, não sei exato, o que, ok. Mas está acontecendo direto. Super feliz que a minha filha está começando a jogar futsal. Graças a Deus ela tem uma técnica mulher. Graças a Deus, entre aspas, né? Porque também esse tipo de abuso e tudo mais acontece também. É uma estrutura muito corrompida, é uma estrutura muito difícil, né? E assim, a segurança da minha filha dentro de vestiário, coisas que acontecem. Tipo, tem casos de denúncia de técnico massagista da base do Barcelona também abusando sexualmente de meninas. Meninos do Real Madrid, do Real Madrid, tipo, sei lá, 19, alguma coisa assim, 18, abusando de meninas da base do Real Madrid agora. É recente, tá? A base do Real Madrid, só pra lembrar, o Real Madrid comprou um clube e não tem 4 anos. Então é um caso, só que é toda hora o que está acontecendo. E eu sempre queria que a minha filha fosse atleta, porque para mim, ser esportista, você, independente dela ser atleta profissional, mas você conviver com o esporte, levar os filhos no clube e tal, é tirar eles das drogas, das besteiras, né? E ter uma vida e adquirir os valores do esporte. E que valores do esporte a gente tem se o cara não sabe aceitar um não de uma mulher? Isso porque tem tudo, né? Mas tudo triste. Bem. Desculpa. Não tem mais nada a dizer. Você perguntou, foi fundo. Foi. Eu também não. Com a Mônica não tem conversa, meu amigo. Ela chega ali. Mesmo, não tô nem aí. Tá nem aí. Tudo bem. Bem? Muito bem. Parabéns, viu, Mônica? Imagina, pelo obrigada a posicionamento, vocês principalmente. de novo. É algo que precisa ser cada vez mais dito, cada vez mais discutido, cada vez mais falado. Sem dúvida. Até recentemente fiz uma coluna na Máquina que eu falava disso, né? O quanto a Leila Pereira acabou ganhando os holofotes, né? Num momento que era delicado para a seleção Hoje, brasileira ali. Hoje que a gente está gravando, mas como não vai ao ar hoje, faz algum tempo que eu escrevi, Jorge. Vamos pensar, lembrar. Jorge, em que momento nós estamos do tempo e espaço. Né? Não é uma live isso daqui. Mas o que eu discuti era exatamente isso, porque assim, foi ótimo ter a presença da Leila para poder posicionar e obrigar a CBF a se posicionar. Porque senão a gente teria de novo silêncio. Ali andando no meio desse caminho é algo que não pode acontecer, que se a gente, infelizmente, não tiver o escândalo, né, como a gente falou até do Rubiales aqui hoje, infelizmente a gente não vai conseguir mudar. Né? A gente vai precisar do escândalo para mudar. Exato. Mas, Mônica, queria agradecer, te dar os parabéns mais uma vez pela trajetória que está construindo agora na Espanha. Já caminhou bastante aqui, mas na Espanha também.
Esperamos nos ver no World Football Summit Sim, Américas. Sim. Né? E em breve teremos novidades para falar sobre máquina e World Football Summit. Muito bom. Obrigado Muito a você. obrigada a vocês de novo pelo convite. Muito melhor estar aqui presencial. Sem dúvida. Toda vez que eu vier para o Brasil, vier aqui, tá ótimo. Então tá fechado, já tem contrato o clássico assinado. repeteco esse foi, né? Esse foi o primeiro dos primeiros O repetecos. primeiro repeteco, Oh! na Eu verdade. acho que foi um dos primeiros. Eu acho que teve mais algum. Teve, Desculpa que eu teve, esqueci. é. Teve alguém. Não, Teve alguém. Não dependa de mim para lembrar, com Eu também certeza. Mas tá bom. Graças por tudo. Não é nada. Não é nada, Não né? é nada. Eu só Tchau. falo, eu não, né? Eu vou falar, muito obrigado. Tudo É que bem. você falou em Nada. espanhol, eu falei Sim, em português. A coisa ficou Bonito. multilingual, Portunhol. né? Portunhol. Portunhol, né? Portunhol. Nós dois juntos viram um espanguês. Não tem nem qualidade para ser um portunhol. Muito bem, Jorge. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais também estamos como Máquina Esporte. E Máquina do Esporte em alguma delas, não lembro qual. Mas tudo bem. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Obrigada.